Olá, tudo bem? Eu sou Diego Augusto, sou enfermeiro e hoje nós vamos conversar um pouco sobre as ações de enfermagem na avaliação dos parâmetros clínicos. Em outras palavras, quais seriam as ações da equipe de enfermagem na aferição dos sinais vitais do paciente? Pois se sabe que esse tipo de aferição é de extrema importância na compreensão geral do quadro de saúde de um indivíduo, de uma família ou de um grupo comunitário, de uma comunidade propriamente dita, né? Os serviços de saúde, no seu todo, eles utilizam os sinais vitais ou a aferição dos sinais vitais como uma forma de possibilitar, através das intervenções técnicas de enfermagem, a compreensão geral do comportamento de saúde do indivíduo. Essa é uma atividade, como eu disse antes, ela pode ser desenvolvida pelo enfermeiro ou pelo técnico de enfermagem, independente do nível de atenção. Acredito que a maior parte de nós já teve em algum momento da sua vida, ao adentrar um serviço de saúde, os seus sinais aferidos como forma de entender em que nível se comporta a saúde dessa pessoa nesse momento. Então, essa aferição ela é de extrema importância nessa compreensão e no contexto da atenção básica em saúde, é um dos fatores que compõem a avaliação oriunda da consulta de enfermagem. Então, avaliar os sinais vitais é ter dados que vão complementar a anamnese e vão estar dando achados importantes no contexto do exame físico geral do indivíduo. Essa aferição ela pode ser feita no momento que se inicia o exame físico propriamente dito, ou ela ainda pode ser feita durante a própria implementação desse exame junto ao paciente. Obviamente que torna-se importante avaliar esses sinais vitais de forma correta, pois a partir da sua avaliação correta, a gente consegue estabelecer intervenções de enfermagem de maneira correta e segura, evitando que o paciente seja exposto a riscos desnecessários e, consequentemente, tendo, a partir dessa implementação equivocada, danos à sua saúde. É de se entender que, a partir do momento que eu afiro um sinal vital e desencadeio uma intervenção para um sinal vital que foi aferido errado, eu posso estar expondo essa pessoa a uma situação de vulnerabilidade muito alta e, automaticamente, ao invés de estar implementando ações que ajudem o contexto do seu bem-estar, eu vou estar prejudicando o andamento desse seu bem-estar. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes pelo tamanho que esse conteúdo temático tem. Então, na primeira parte, a gente vai conhecer o contexto geral da avaliação dos sinais vitais, a avaliação da oximetria de pulso, do pulso e da respiração. No segundo momento, a gente vai conversar um pouco sobre a avaliação da temperatura e da pressão arterial. E aí a gente completa essas informações para, a partir daí, a gente conseguir ter um apanhado geral. Torna-se importante buscar uma fonte complementar de informação. E aqui a gente indica livros que tratem sobre fundamentos de enfermagem e que tragam no seu detalhe a aferição dos sinais vitais enquanto conteúdo componente dessas obras. Então, a partir de agora, eu vou iniciar uma apresentação, como de costume a gente faz nesses vídeos. Essa apresentação é apenas como forma de nortear essa nossa conversa, para que você possa acompanhá-la de maneira adequada. Então, eu vou passar aqui a tela para a apresentação. E aqui, como eu disse, a gente vai falar sobre a verificação dos parâmetros clínicos, que, em outras palavras, vai ser a aferição dos sinais vitais. Como eu disse, ela é uma atividade realizada pelos profissionais de enfermagem, ela não é restrita. Você pode encontrar outros profissionais executando essa atividade, mas que é importante que, quando executada pelo profissional de enfermagem, ela siga adequadamente os pressupostos teóricos da prática. Porque a gente vai encontrar em muitos momentos algumas pessoas criando outras alternativas para realizar essa aferição de sinais vitais, utilizando algumas técnicas que não estão descritas na literatura, utilizando técnicas que não contemplem o uso de instrumentos de forma adequada ou que a interpretação desses achados ele seja feita de forma equivocada. Então, todas as técnicas que vão ser descritas nesse vídeo, elas estão relacionadas com os pressupostos da literatura e que são reconhecidas enquanto fonte científica para essa atividade, tá? Então, a aferição dos sinais vitais, como eu disse, ela permite que a gente, enquanto profissional de enfermagem, tenha uma compreensão geral do quadro clínico do paciente. Obviamente que ela não é um fator determinante, mas como eu disse antes, no momento de aferição e do levantamento das questões oriundas da anamnese na consulta de enfermagem e do exame físico, eu consigo ter mais dados que vão possibilitar um contexto de intervenção pelo enfermeiro. Automaticamente, a gente tem que entender que esse é um procedimento que não pode demorar muito tempo.
até pelo paciente já ter realizado em outras vezes, e por ter realizado em outras vezes, ele vai saber que a avaliação do sinal vital, a técnica em si, ela é feita de maneira muito rápida e que a interpretação dos dados é imediata. Então, cabe a nós, profissionais, desenvolver uma habilidade na aferição desses sinais, para a partir daí a gente conseguir estabelecer uma linha de agilidade e automaticamente de fluidez no contexto do atendimento ao usuário. Então, os sinais vitais vão ser 5 hoje reconhecidos pela literatura, tá? Que são a respiração, a temperatura, a frequência cardíaca, a pressão arterial e hoje, a critério de registro, a dor é considerada como o quinto sinal vital. Essa compreensão desses fatores, ela permite, com mais uma vez reforçando, que a gente tenha a condição de tomar decisões, orientar a equipe, orientar o próprio paciente, orientar a regulação de um paciente diante de uma necessidade de transferi-lo de nível assistencial, para que todas as medidas necessárias para a manutenção da sua saúde e da sua segurança sejam tomadas. Mais uma vez, eu reitero que nesse vídeo hoje nós vamos discutir respiração e temperatura, tá? Um dos sinais vitais que, na verdade, uma das atividades de avaliação que podem ser entendidas como sinais vitais, porém a literatura não discrimina dessa forma, é o uso da oximetria de pulso. A oximetria de pulso, em outras palavras, ela mede o potencial de distribuição de oxigênio pela corrente sanguínea através do uso de um equipamento, que é esse que está descrito aí na tela, está mostrado aí na tela, melhor falando, que é o oxímetro de pulso. O oxímetro ele pode ser posto na maneira dessa, portátil, o dedal, ou ele pode ser um dos módulos que compõem um monitor cardíaco, para as pessoas que já conhecem, tá? Ele não é um parâmetro clínico, assim, no sentido da gente desenvolver ele enquanto regra de sinal vital, mas que no contexto geral da avaliação do indivíduo, ele pode trazer dados extremamente importantes. Por quê? Ele vai possibilitar que a gente consiga, no momento de avaliação inicial, do atendimento inicial a uma pessoa, a gente consiga medir qual o potencial que o oxigênio dessa pessoa está chegando nas extremidades. Então, vamos pensar que numa respiração, quando a gente faz uma inspiração, a gente capta 100% de oxigênio possível pelo nosso pulmão. Desses 100%, quantos por cento estão chegando nas minhas extremidades do corpo, especialmente nas áreas periféricas? E aí, esse oxímetro, esse dedal, ou o dispositivo acoplado no monitor cardíaco em forma de dedal, ele utiliza de um laserzinho para fazer a leitura desse potencial de oxigênio. Esse potencial é importante que ele esteja entre 96% e 99%. Normalmente, essa atividade ela é muito utilizada no atendimento pré-hospitalar, ou seja, nos primeiros socorros pelo profissional. Porém, hoje já é rotina nos serviços de saúde a grande quantidade de profissionais utilizarem o oxímetro de pulso como forma complementar à avaliação, principalmente do ponto de vista cardíaco e respiratório, certo? Então, só colocando, só pondo que é uma rotina que é aplicada na prática, porém, a oximetria de pulso ela é considerada uma avaliação e não um sinal vital, tá bom? Então, só complementando o contexto que a gente está desenhando aqui. O primeiro sinal que a gente vai discutir propriamente dito é o pulso. O pulso, ele corresponde basicamente à movimentação oriunda da contração e do relaxamento do coração. Quando o coração faz os movimentos de sístole e diástole, ou seja, contração e relaxamento, ele gera uma onda de vibração nas artérias que vai percorrer por todo o corpo. Essa onda de vibração, principalmente nas extremidades, como está mostrando aí nas figuras, ou em outras palavras, tanto nas extremidades como em áreas que possuem artérias palpáveis, a gente vai conseguir sentir ondas de pulso. Essa vibração rítmica, ela vai assumir uma frequência que vai possibilitar a avaliação dessa contração, ou seja, vai estabelecer um intervalo de adequação da quantidade de pulsações que o coração faz por um minuto. Esse pulso ele pode se estabelecer como forma de avaliação em situações graves, como as intercorrências que levam à necessidade do atendimento pré-hospitalar ou de urgência e emergência, ou, trivialmente, ela pode ser avaliada como uma forma complementar na compreensão do funcionamento do aparelho cardiovascular. Então, o pulso, ele, como eu disse, ele é oriundo da contração do coração.
Essa contração gera nas artérias uma vibração. E aí é importante lembrar que o único vaso que vai possuir pulsação no corpo são as artérias. Portanto, torna-se importante que nós conheçamos todas as artérias a nível corporal, para a partir daí a gente fazer a palpação utilizando os recursos de palpação dígito digital, permitindo que aí nesse contexto a gente consiga fazer uma avaliação geral desse sinal vital. Então, nessa avaliação, a gente utiliza alguns valores de referência. Então, cada faixa etária, ela vai requerer um parâmetro adequado para a aferição de valor e que, a partir daí, o profissional de enfermagem deve se basear para realizar a aferição. Então, tem os dados aí, cada literatura, ela traz uma conformidade, né? Essa literatura que recomenda essa numeração é Potter e Perrin, em 2009, que traz que o pulso do lactente, ou seja, a criança que amamenta acima de 28 dias, ela tem de 120 a 160 batimentos por minuto, BPM, né? O infante, que é a criança até os seus 5 anos de idade, ela tem de 90 a 140 batimentos. Você percebe que a frequência, de acordo com a evolução do crescimento do indivíduo, ela diminui em virtude do tamanho do coração, suprir a necessidade da circulação sanguínea no corpo. O pré-escolar, que é aquela criança entre os 6 e 7 anos de idade, que vai de 80 a 110. A criança em idade escolar, que ela vai dos 8 aos 10 anos de idade, e o adolescente, que se estende da faixa dos 11 aos 18 anos de idade, né? Vai de 60 a 90 batimentos por minuto. O adulto, ele vai ter a frequência entre 60 e 100 batimentos por minuto. Ou seja, quando a gente for fazer a avaliação, a gente vai fazer a contagem da frequência do pulso do indivíduo e tentar enquadrar, de acordo com o seu ciclo vital, a quantidade de batimentos adequada e comparar se ele tem um nível de conformidade ou, em outras palavras, de normalidade ou de anormalidade em relação a essa pulsação. Então, o pulso ele pode ser classificado de duas formas. Ele pode ser central ou apical e ele ainda pode ser um pulso periférico. O pulso apical ele é relacionado ao impulso apical desenvolvido pelo ictus cordis. Esse impulso ele vai ser localizado no quinto espaço intercostal do hemitórax esquerdo, na linha média clavicular. E aí, para a gente ilustrar essa informação de referência anatômica, eu vou usar aqui a caneta. Então, eu tenho o osso da clavícula, como está aqui na imagem, o osso clavículo no hemitórax esquerdo, ou seja, no lado esquerdo do tórax. Na região média da clavícula, no meio da clavícula, eu digo que eu posso traçar uma linha imaginária, que é a linha hemiclavicular, ou linha média da clavícula. No quinto espaço intercostal, ou em outras palavras, no quinto espaço entre as costelas, eu vou encontrar nessa linha média o ponto de referência para o impulso apical. Em outras palavras, para o ictus cordis. Nesse local vai estar localizado pela referência anatômica a ponta do coração. E aí lá eu vou conseguir fazer, a partir da utilização do estetoscópio, a ausculta do impulso apical ou do ponto do pulso apical do paciente. E aí eu vou estar fazendo, a partir dessa aferição, a contagem de quantos batimentos por minuto o paciente possui. É importante lembrar que quando a gente vai fazer o registro dessa frequência, eu vou colocar FC, de frequência cardíaca, identificando que é o pulso central. Então, por exemplo, eu identifiquei que eram 60 batimentos por minuto. Então, eu vou botar FC de frequência cardíaca para 60 batimentos por minuto. E aí, lembrando de usar o B, o P e o M, que são as linhas, as letras de referência de batimentos por minuto, as iniciais, né? Então, feita a avaliação do impulso apical, eu também posso fazer a avaliação do pulso periférico. Na avaliação do pulso periférico, eu tenho várias áreas de palpação de artérias que eu posso utilizar como forma de constatar essa frequência de pulso. Essa técnica, normalmente na prática, em indivíduos que estão estáveis, saudáveis, conscientes, orientados, a gente utiliza o pulso radial, como está aí na imagem, para fazer essa avaliação. Obviamente que numa situação de primeiros socorros, de atendimento pré-hospitalar, não se recomenda utilizar o pulso radial, recomenda-se utilizar o pulso carotídeo como forma de fazer essa avaliação. Como está dizendo na imagem, o tempo de aferição deve ser de 1 minuto. Ou seja, o profissional deve fazer a contagem dessa frequência de pulso durante 1 minuto.
tanto no pulso periférico como no pulso central. A diferença é que no pulso periférico ele vai utilizar os dedos médio e indicador e vai colocar sobre essa proeminência aqui na região do braço, né, do antebraço, melhor falando. Então, a partir dessa proeminência radial, o profissional consegue fazer a palpação do pulso radial e identificá-lo no contexto dessa contagem. Outros pulsos periféricos podem ser utilizados, obedecendo a mesma regra de identificação da localização do pulso e da contagem no tempo de 1 minuto. Então, como eu disse, outros pulsos podem ser utilizados, o pulso radial, o pulso braquial, o pulso unal, o femoral, o pedioso, o pulso carotídeo, como eu falei do atendimento pré-hospitalar. E aí, como eu disse, deve-se utilizar o dedo indicador e o médio para fazer essa aferição nessa fossa presente aqui na área do antebraço. Torna-se importante não usar o dedo polegar, porque esse tem a artéria digital e pode estar causando a contagem da pulsação própria, ao invés da contagem da pulsação do paciente que está sob nossa avaliação, tá? Então, esses ritmos do pulso, ele pode ser rítmico ou arrítmico. Normalmente, os pulsos, eles vão apresentar características próprias no contexto da sua apresentação. Tanto que vocês vão perceber no contexto da palpação do pulso periférico que vão existir situações em que o pulso vai se apresentar com mais vigor, ou seja, mais forte, ou menos vigor, mais fraco. Quando a gente diz que o pulso é regular, a gente vai dizer que esse pulso ele tem contrações rítmicas, são sucessivas. Você vai sentir a pulsação no mesmo intervalo de tempo. Quando essa pulsação ela assume contornos irregulares, você consegue perceber que há alterações no momento em que há a pulsação para a contagem, você vai dizer que esse é um pulso disrítmico, arrítmico ou até dicrótico, pode ser descrito assim na literatura. Essa é a primeira classificação, que é do ritmo, né? A segunda pulsação está relacionada à intensidade ou ao volume, que era basicamente o que eu tinha falado antes. A gente vai classificar o pulso também dizendo se ele é cheio ou forte, e aí quando você tocar aqui, você percebe aquele vigor no pulso. Então, é um pulso bem forte, bem cheio. Ou vai ter o pulso que ele é fraco. Você vai perceber, ao palpar, vai perceber que na área o pulso ele é bem fininho ou bem lentinho. E aí isso não é uma anormalidade. Pelo contrário, isso é uma condição anatômica, de variedade anatômica, que vai se apresentar de indivíduo para indivíduo. Essa identificação do pulso fraco ou forte, do pulso rítmico a rítmico, não determina nenhuma complicação cardiovascular. É apenas uma forma da gente classificar essa característica desse pulso, propriamente dito, né? Então, o que é que eu vou precisar para, na prática, implementar a avaliação do pulso? Recomendo que o profissional utilize um relógio de pulso analógico, normalmente o de ponteiro. Se você não, na sua instituição, seguir as normativas de segurança e você não puder utilizar relógio de pulso em virtude dos adornos, você tem que estabelecer, por exemplo, no seu consultório na atenção básica, um relógio de parede que tenha os ponteiros e você possa contar, ou um cronômetro de mesa, pode ser até o do seu próprio celular, que vai tentar te orientar no tempo de 1 minuto que tu precisa contar esses movimentos, esses batimentos, né? Você vai lavar as mãos, e aí torna-se importante que ao lavar as mãos, você siga os 7 passos necessários para a lavagem das mãos, que você oriente o paciente sobre o que você está fazendo e que você peça o consentimento dele para fazer essa aferição. Feitos esses passos iniciais, você vai fazer como na imagem, posicionar os dedos indicador e médio, identificando o local da artéria radial, para poder fazer a contagem dos batimentos durante o tempo de 1 minuto. Torna-se importante que durante a contagem não seja observado o relógio, pois você pode, ao invés de contar as pulsações, contar a frequência que o relógio está estabelecendo, tá? Outra coisa que é importante, não pressionar o dedo indicador e médio com muita pressão, pois isso pode fazer uma retenção do pulso e fazer com que essa frequência cardíaca diminua. Ao final, torna-se importante informar para o paciente qual é o valor do pulso que foi identificado e registrar na ficha de atendimento, no prontuário ou em qualquer outro impresso padrão da sua instituição, certo? Então, atentar-se para esse contexto e, quando informar para o paciente, informar o valor da aferição de maneira correta. Após a informação quanto à aferição, torna-se importante fazer uma avaliação, que é a classificação desse pulso. O pulso normal de um adulto, ele vai de 60 a 100 batimentos por minuto.
Essa avaliação, ela permite que nós possamos classificar esse pulso quanto normal, acima do valor normal ou abaixo do valor normal, utilizando terminologias para fazer essa classificação. Essas terminologias vão ser normo, para o pulso normal, TAC para o pulso acima do normal e BRAD para o pulso que está abaixo do normal. Então, vamos pensar na aferição do pulso central. A gente vai utilizar os prefixos BRAD, abaixo do normal, normo, na frequência normal, e TAC acima do normal. Quando você fizer a aferição do pulso central, você vai usar o sufixo cardia. Então, se o pulso ele se comporta de 60 a 100 e ele está com batimentos inferiores a 60, e eu já disse que o prefixo é o BRAD, você tem um paciente em bradicardia. Se o paciente tem uma frequência entre os 60 a 100 batimentos em um pulso central, mais uma vez eu reitero, você vai ter um paciente em normocardia. Se o paciente apresenta uma frequência de pulso acima dos 100 batimentos por minuto, ele é um paciente que tem uma taquicardia. Tranquilo? A mesma técnica a gente vai utilizar, a gente só vai mudar o sufixo quando a gente for falar do pulso periférico, que ao invés de cardia, a gente vai usar o termo esfigmia. E aí, desculpa a letra, mas é que aqui o movimento do mouse é ruim. É um F, tá? E aí vamos lembrar, mais uma vez eu estabeleço um intervalo normal de 60 a 100, onde o paciente que apresenta uma frequência de pulso periférico abaixo dos 60, ele tem uma bradisfigmia. Paciente que apresenta a frequência de pulso periférico entre 60 e 100 batimentos, normoesfigmia. Paciente que apresenta a frequência acima dos 100 batimentos, ele tem uma taquiesfigmia, certo? Eu vou estar enviando para vocês um material complementar como forma de orientar esses sufixos e não ficarem em dúvidas, tá bom? Então, feito essa aferição e classificação, a gente passa para o paciente a informação, registra na ficha de atendimento, prontuário, cartão do hipertenso, do idoso, do hiperdia, faz todo esse preenchimento, orientação e dá seguimento com as intervenções que a gente possa suceder, que é a avaliação de outras técnicas, ok? Fazendo a aferição do pulso, e a gente percebeu que é uma aferição bem simples e bem rápida, não invasiva e de forma muito aceita pelo paciente, a gente pode utilizar o mesmo enredo para fazer a aferição da respiração. E aí a gente precisa, para fazer a aferição da respiração, de compreender qual é a dinâmica normal da respiração. Então, eu vou estar contando também os movimentos respiratórios, mas a gente tem que entender que a respiração ela é composta por dois movimentos. O movimento de inspiração, como está mostrando na primeira figura, onde eu tenho um potencial de entrada de ar, e esse ar ele permite que o pulmão ele encha, ele se expanda, né? E aí a expiração, que vai ser um momento em que eu tenho a eliminação do ar rico em CO2 e vai permitir com que esse pulmão volte à sua característica normal. E aí a gente vai estar avaliando essa contagem, percebendo que em cada movimento de inspiração e expiração eu vou contar uma respiração, certo? Para essa aferição de sinal vital, eu também vou ter parâmetros próprios estabelecidos pela literatura, que aí vai ser no recém-nascido de 40 a 45 movimentos por minuto, no lactente de 25 a 35 e no adulto de 16 a 20. Vocês ainda podem encontrar literaturas que, no caso do adulto, descrevam que a frequência respiratória é de 12 a 20 movimentos por minuto. Então, eu vou fazer essa contagem das respirações e me atentando para algumas questões mais específicas que se apresentem. Como o movimento normal, a gente vai ter entre 16 a 20 movimentos por minuto, eu vou estar estabelecendo formas de classificar o indivíduo que apresenta uma frequência respiratória abaixo de 16, entre 16 e 20 e acima dos 20. Então, o indivíduo que apresentar uma respiração entre 16 e 20, ele vai estar em normopneia ou eupneia. Ela pode ser usada esses dois termos para uma respiração normal. O indivíduo vai estar em TAC, lembra do prefixo TAC, que sempre vai estar associado a acima do normal. Se ele está em taquipneia, ele vai estar com respirações acima dos 20 movimentos por minuto. Se ele tem uma bradipneia, ele vai ter uma respiração que está abaixo dos 16 movimentos por minuto, né? A apneia,
ausência de respiração. O indivíduo está em apneia, ele não está respirando. Se o indivíduo está em dispneia, ele tem dificuldade respiratória. E se o paciente apresenta uma taquidispneia, ele vai ter a união de uma taquipneia com uma dispneia, uma união disso. Ou seja, ele tem um aumento da frequência respiratória, ela normalmente vai estar acima dos 20 movimentos por minuto, e isso vai estar associado a uma dificuldade respiratória. Normalmente, algo que leva à obstrução da via aérea, né? Então, isso tudo deve ser observado pelo profissional. Classificado, é importante que a gente, quando for fazer a aferição, tenha um cuidado especial na hora de observar a movimentação do tórax. Se eu vou informar para o paciente que eu vou fazer a aferição da respiração, ele pode, por vezes, simular uma parada da respiração ou não garantir que o ritmo normal dela esteja sendo seguido. Então, torna-se extremamente importante que você, enquanto profissional, estabeleça a primeira medida, que é observar o paciente no tocante a como a respiração acontece. No homem, normalmente, nos indivíduos do sexo masculino, a respiração ela acontece mais com uma contração diafragmática maior. Isso faz com que o abdômen do homem ele expanda. Então, você vai perceber um movimento no homem, no sexo masculino, uma movimentação maior do abdômen. Na mulher, em virtude do volume mamário, você vai perceber que essa movimentação do tórax, ela se dá mais na parte superior do tórax, no ápice do pulmão, né? E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou me utilizar da técnica de aferição do pulso, vou orientar o paciente dizendo que vou realizar a aferição do pulso e automaticamente, ao invés de me posicionar com os dedos na artéria, feito a gente viu há pouco tempo, ao invés de contar o pulso, eu vou estar contando as respirações, inspiração e expiração, valendo 1, no tempo de 1 minuto. Eu posso, como eu disse, usar um relógio analógico, caso seja possível, se a instituição ou as normativas não permitem, avaliar através de um cronômetro em um tempo de 1 minuto, que permita a identificação da quantidade de respirações que foram desenvolvidas por esse indivíduo nesse tempo de 1 minuto. Tá? Essa respiração, ela precisa ser contada discretamente para não deixar que o paciente perceba e, como eu disse, ele altere o ritmo ou pare de respirar de forma síncrona e automaticamente faça que sua aferição seja de maneira equivocada. É importante que os pacientes que cheguem na unidade básica de saúde ou no serviço de saúde, caminhando, trazendo alguma bolsa, algum peso ou algo que altere a sua dinâmica respiratória, eles não sejam aferidos no momento da sua chegada. Torna-se importante pedir para que essas pessoas aguardem um determinado tempo para que o seu corpo volte ao nível de repouso e de normalidade, para que automaticamente a gente consiga verificar o sinal vital, como eu disse, de maneira correta, para estabelecer orientações ou intervenções de maneira adequada. Caso o paciente dê entrada na unidade básica ou no serviço de saúde, demonstrando sinais de dificuldade respiratória, torna-se importante avaliar se não há nada obstruindo a via aérea desse paciente. Então, avalie, por exemplo, nos idosos, que é o nosso contexto maior, sempre avaliar o desprendimento de prótese dentária, a regurgitação da alimentação, a própria desorientação, que pode levar a uma queda do nível de consciência e fazer com que essa pessoa tenha alguns transtornos que levem à dificuldade respiratória. Né? Então, tudo isso deve ser observado como forma da gente garantir uma correta aferição dos sinais vitais e automaticamente permitir com que o paciente tenha uma aferição correta para a intervenção correta. Então, como eu disse, esse vídeo ele vai ser dividido em 2 partes. Eu vou mandar para vocês um material complementar falando sobre como deve ser feita a classificação, principalmente do aspecto do pulso, dos valores de aferição do pulso e da respiração, para que a partir daí vocês consigam ter uma compreensão melhor a respeito disso. Tá bom? Então, esse vídeo segue para que ele seja base para orientação. Oriento que vocês busquem fontes complementares na literatura e em outras fontes de informação, como forma de aprofundar esse conhecimento. No mais, eu me coloco à disposição e encontro vocês no próximo vídeo para que logo a gente possa discutir presencialmente essas informações acerca da avaliação dos parâmetros clínicos, tá? Um bom estudo, uma boa semana e logo a gente se encontra. Até mais!